Encontramos-nos em pleno coração da cidade do Porto, este grande eixo constituído pela Avenida dos Aliados e a Praça da Liberdade, num dos topos, dominado pelo edifício dos Passos do Conselho. Na outra extremidade, por um edifício igualmente icónico do Porto, o Palácio das Cardosas. Começou a ser edificado nos finais do século XVIII, a obra prolongou-se pelos inícios do século XIX. Foi pensado inicialmente para ser um convento, fruto de toda a instabilidade política e militar dos inícios do século XIX, depois com a Revolução Liberal, a implantação do regime liberal, com a extinção das ordens religiosas no nosso país em 1834, este edifício nunca chegou a ser o convento pensado e desejado pelos lóios. Aliás, essa congregação religiosa se havia instalado na cidade do Porto nos finais do século XV e que tinham o seu histórico convento nas traseiras daquilo que é hoje o Palácio das Cardosas. Por isso mesmo é que também temos ali ao lado o Largo dos Lóios. Uma designação curiosa esta dos Lóios, porque em boa verdade essa congregação era a congregação dos cônegos de São João Evangelista. Por vezes também eram conhecidos como os cônegos azuis, porque o seu hábito, as suas vestes eram dessa tonalidade. Lóios resulta do facto de, desde muito cedo, em Portugal, eles terem recebido a igreja de Santo Elói, em Lisboa, e daí os Lóios. Aliás, igrejas dedicadas a Santo Elói eram correntes nesta congregação, também aqui no Porto. Como vos disse, eles instalam-se nos finais do século XV. É um bispo da cidade que está muito empenhado em trazer para o Porto os Lóios, mas, em rigor, esta congregação havia-se instalado em Portugal muitas décadas antes, nos inícios desse século XV, e a casa-mãe ficava no lugar de Areias de Vilar, no concelho de Barcelos. E é para lá que nós vamos. Encontramos agora no concelho de Barcelos, em Areias de Vilar, mas a presença ao longo de séculos neste sítio, de um mosteiro e depois de um convento, esta presença constante de religiosos neste sítio, fez com que ele, afinal, seja conhecido como Vilar de Frades. Estamos junto desse histórico convento que durante séculos fica associado aos Lóios, um belíssimo monumento classificado em 1910 como monumento nacional. Mas nesses inícios do século XX o monumento encontrava-se já bastante arruinado. Não nos podemos esquecer que em 1834 se tinha dado a extinção das ordens religiosas e aconteceu a este mosteiro, aconteceu a tantos outros no país, foram decaindo. Uma degradação que se acentuou ao longo de todo o século XX, mas a partir de 1994, aqui, através da Direção Regional do Património, assistiu-se a uma notável intervenção de reabilitação e de restauro deste monumento, com uma longa história. Sim, longa.
A tradição, a lenda, até alguma historiografia tradicional, mesmo produzida por alguns dos frades lóios, faziam recuar a origem deste mosteiro ao século VI, mais precisamente ao ano 566. Seria dos mais antigos e estaria associado à ação nada mais nada menos do que São Martinho de Dume, um dos grandes responsáveis pela conversão dos suevos ao catolicismo. Um mosteiro que também, segundo essa tradição, aqui teria sobrevivido até o ano 714, tendo então desaparecido na sequência da invasão muçulmana. A verdade é que, para lá desta tradição e destas lendas, do ponto de vista documental, enfim, não temos referências anteriores ao século XI. Além dessa documentação, também alguns vestígios arquitetónicos pré-românicos indiciam essa origem no século XI, anterior ainda à nacionalidade. Sabemos, de resto, que este mosteiro, no século XIII, é um mosteiro beneditino. Andaria, nessa época, associado a uma igreja seguramente românica. E vestígios românicos são também evidentes hoje na fachada. Nomeadamente, nesta torre sul, uma torre curiosamente erguida no século XV, mas que foi profundamente reformada e concluída de algum modo no século XIX. Vivíamos então, no século XIX, um apego aos revivalismos românticos, a época dos neo-românico, neogótico, neo-manuelino, mas este apego ao passado tão típico do romantismo fazia então reviver esses antigos estilos. Em alguns casos, se havia vestígios dessas épocas mais remotas, então reutilizavam-se. E foi claramente o que aconteceu aqui. Nesta torre profundamente reformada no século XIX, podemos ver a reutilização então desses elementos da igreja românica. São, de facto, vestígios interessantíssimos. Aliás, contemplando a fachada do convento de Vilar de Frades, é paradigmática da sucessão de diferentes épocas, diferentes estilos, diferentes gostos. Uma panóplia, de facto, diferentes estilos que aqui nós podemos detectar. Mas chama a vossa atenção para o pórtico. Este portal datado do século XVI. É considerado por muitos dos mais relevantes historiadores da arte do nosso país como um dos melhores exemplares da arte manuelina do norte de Portugal. E já aqui, com claramente alguns indícios da arte do Renascimento. Sabemos que esse mosteiro beneditino, no século XIV, entra em declínio. Terá sido um declínio acentuado, de tal forma que no início do século seguinte, em 1425, o mosteiro é mesmo encerrado. Mas nesse mesmo ano, o arcebispo de Braga vai doar esse antigo mosteiro aqui em Areias de Vilar, a essa ordem religiosa que havia surgido. Os Lóios. O mosteiro transforma-se agora num convento. Sabemos também que, num primeiro momento, os Lóios vão utilizar as estruturas que aqui existiam e que deviam estar, de facto, bastante arruinadas. Sabemos, por exemplo, que a igreja vai ser utilizada para funções muito práticas, até para a adega. Mas, quando chegamos ao final desse século XV e no início do século XVI, o
prestígio, a crescente importância dos Lóios, vai dar também origem a uma profunda intervenção de reforma e de ampliação do convento. Esse século XV em que, como vimos, os vestígios, os restos da Igreja Românica são utilizadas também naquela torre. E sim, é uma intervenção fortemente marcada por esse gótico final manuelino. A intervenção, a construção do novo templo do convento de Vilar de Frades, agora sob a responsabilidade dos Lóios, tem início na Capela Mor. E importa dizer que a crescente aproximação dos Lóios aos arcebispos de Braga fez com que o arranque da obra seja impulsionada, paga, por aquele que virá a ser uma das figuras mais notáveis do Renascimento português, o arcebispo Dom Diogo de Sousa. É com efeito ele que vai ser não só o mecenas, não só o impulsionador da construção da nova igreja, mas é ele também que encomenda o projeto. João Lopes Guimarães. Hoje, no entanto, os historiadores de arte admitem, por comparação estilística, que o projeto, em rigor, pertença a outro dos grandes nomes do início do Renascimento no nosso país, o biscainho João de Castilho, o que não impede, no entanto, de a obra ter sido, de facto, desenvolvida por João Lopes Guimarães. Certo é que o cunho do bispo Dom Diogo de Sousa é fortíssimo e podemos aqui nesta Capela Mor observar com destaque a sua belíssima abóbada nervurada. É uma intervenção que dá uma grande amplitude ao espaço e uma marca claramente deste gótico final. Por outro lado, a presença do arcebispo é aqui bem evidenciada pela inclusão lá na abóbada pela sua pedra de armas, o seu brasão, mas também no transepto, no curto transepto, em cujas extremidades se abriam duas capelas funerárias de duas suas sobrinhas. Importa dizer que essa intervenção do século XVI, patrocinada pelo arcebispo de Braga, Dom Diogo de Sousa, se limitou exclusivamente à Capela Mor e ao transepto. O resto da edificação do templo ficou a cargo dos padres Lóios. E a isto não andará alheio também o facto de, entretanto, Dom Diogo de Sousa e os Lóios terem entrado aqui num certo conflito. Certo é que são eles agora, os Lóios, que têm que erguer a igreja. E sabemos que a construção não vai ter a mesma qualidade da Capela Mor. As paredes eram incapazes de suportar uma abóbada, aliás sabemos que a cobertura era em madeira. Contudo, no século XVII vamos ter um novo ciclo de profundas intervenções e a igreja vai ser então marcada agora por uma nova fase, com paredes bem mais robustas, capazes, agora sim, de suportar uma belíssima abóbada que, procurando uma harmonia com a da Capela Mor, se vai caracterizar também pelo seu belíssimo trabalho em nervuras.
Mas quem eram os Lóios, a congregação dos cônegos seculares de São João Evangelista? Trata-se de uma ordem religiosa católica fundada em Portugal nos inícios do século XV. Uma ordem que se irá caracterizar pelo seu grande pendor assistencial, administração hospitalar e também missionário. Uma ordem que é também, de alguma forma, reformista, antes ainda do Concílio de Trento. Na sua origem, vamos encontrar três figuras de destaque da sociedade portuguesa da época, incluindo o mestre João Vicente. Era médico, era professor na universidade, era o médico do rei Dom João I. Pois bem, estes três homens decidem dedicar-se a uma vida religiosa e vão fundar então esta ordem, que curiosamente, apesar de serem gente influente, não vai encontrar apoio junto do Bispo de Lisboa, nem do Porto. Criado em 1420, de facto, temos que esperar 5 anos e pela proteção do Arcebispo de Braga, Dom Fernando Guerra, para que, então, estes homens agora consigam desenvolver esta sua vocação religiosa. É então que o Arcebispo lhes vai doar este antigo mosteiro beneditino em Areias de Vilar, para aqui criarem aquela que vai ser a primeira casa-mãe desta congregação de cônegos que mais tarde ficará conhecida como os Lóios. Eram cônegos regrantes, isto é, um conjunto de homens que se viviam em comunidade, faziam votos religiosos, incluindo o voto de pobreza, seguindo as regras de Santo Agostinho. Mas por que esta designação de Lóios? Quando a ordem é fundada e quando se instala aqui, e esta se torna a sua casa-mãe, vão ser conhecidos como a Congregação dos Cônegos de São Salvador de Vilar. De imediato ficarão também conhecidos de forma popular como os Bons Homens de Vilar. Outra designação, igualmente popular, mas vai ser corrente durante muito tempo, é de chamar-lhe os cônegos, ou os frades, ou os padres azuis, tendo em conta a cor dos seus hábitos. Entretanto, em 1442, o infante Dom Pedro, então regente, vai doar-lhes a igreja de Santo Eloi, em Lisboa. E vão também passar para lá a sua casa-mãe. E é esta ligação à igreja de Santo Eloi que irá fazer com que eles passem a ser designados como os Lóios. E é só ainda mais tarde, em 1461, com a pedido da rainha Isabel, que a congregação vai ganhar a designação oficial de Congregação dos Cônegos de São João Evangelista. Nos finais desse século XV, a congregação tinha já 6 conventos espalhados por várias dioceses, incluindo Porto, Lisboa, Évora, Lamego e Braga. Apesar da mudança da casa-mãe dos Lóios aqui de Vilar de Frades para Lisboa, nem por isso este convento perdeu importância, dinamismo e relevantes intervenções arquitetónicas e artísticas durante os séculos seguintes, como já referimos, nomeadamente no século XVII. E de algum modo, um acontecimento natural acabou por impulsionar essas intervenções. E tudo tem a ver com uma enorme tempestade que se abateu sobre a região
no dia de São Sebastião, 20 de janeiro de 1616, provocando danos acentuados aqui no convento. Mas é isso também que explica porque é que, de um modo algo precoce, logo naqueles inícios do século XVII, nós vamos assistir aqui em Vilar de Frades um início, uma intervenção significativa, que acabará por acontecer um pouco por todos os conventos e mosteiros e igrejas deste país, de uma forma um pouco mais tardia desse século XVII e do século XVIII. Porque, de facto, estas obras, na sequência da tempestade de 1616, vão, de algum modo, impulsionar aquilo que depois serão as profundas reformas tão ao gosto da estética barroca que depois se vai impor. E são muitas as marcas do barroco que nós podemos contemplar aqui em Vilar de Frades. Desde logo, no interior da igreja, com extensos painéis de azulejos, também, como podia deixar de ser, essa marca tão própria do barroco, que é a talha dourada, com imensos altares e retábulos nesses materiais. Aliás, como todos nós bem sabemos, o jogo entre a talha dourada e os azulejos azuis e brancos, tão típicos do barroco, era um pouco a ideia da beleza, daí a famosa expressão do ouro sobre azul, o ouro da talha dourada, neste jogo com os azulejos azuis e brancos. Mas, entretanto, a partir dos finais do século XVIII e do século XIX, vamos começar a assistir a alguma decadência que acabará por ser impulsionada, como poderia deixar de ser, com a extinção das ordens religiosas em 1834. O convento é despovoado e, paulatinamente, a ruína vai tomar conta deste monumento, acentuando a sua degradação ao longo do século XX. Mas, a partir de 1994, vamos assistir a uma relevante intervenção de conservação e restauro neste monumento. Foi um trabalho, desde logo, em torno da consolidação do próprio templo, que estava caracterizado por grandes fissuras, zonas que ameaçavam ruína, uma série de micro-organismos se desenvolviam nas suas superfícies, aquilo que popularmente se designa como o verdete, e também o pavimento, os tetos a precisarem de serem consolidados. Uma intervenção arquitetónica relevante que passou também por intervenções arqueológicas prévias e durante todo o acompanhamento das obras. Uma arqueologia que acabou por revelar, por exemplo, as zonas de enterramento. Enterramentos pobres, porque, afinal, estávamos perante uma ordem onde o voto de pobreza era uma das suas características e, por isso, os arqueólogos nas sepulturas não encontraram muito mais para lá das contas de rosários. Mas as intervenções de restauro incidiram também sobre os extensos painéis de azulejos, os que existem no interior da igreja. Mas também, hoje, podemos contemplar, por exemplo, nesta sala da memória, aqueles que eram os azulejos que se encontravam originalmente na capela-mor da igreja. Mas estas intervenções de restauro estenderam-se também ao mobiliário, estenderam-se igualmente aos estuques, como é o caso, por exemplo, daqueles que nós podemos contemplar nesta belíssima sacristia, caracterizada também pelo relevante mobiliário, igualmente intervencionado, ou pelas pinturas, nomeadamente dos evangelistas, que foram também elas objeto de uma intensa intervenção de restauro. Referência também ao cadeiral do Coro Alto. Trata-se de uma obra fabulosa, datada de 1682, utilizando madeira de jacarandá. É óbvio que a partir de 1834, com a extinção das ordens religiosas, o cadeiral deixou de ter funcionalidade e não admira por isso que esta belíssima obra tenha sido das mais afetadas. Por exemplo, muitas das misericórdias, aqueles motivos decorativos nas tampas do cadeiral desapareceram. Um destaque também para os restauros que têm sido feitos, não só no cadeiral, mas também nos altares e nos retábulos, muitos deles atacados pelo bicho
Schilhoff, nomeadamente pelas térmitas, pondo em causa a sobrevivência destas relevantes peças de arte. Enfim, um monumento verdadeiramente notável, tal como esta sua intervenção de restauro. Um monumento a merecer uma visita. E fazer uma visita ao convento de Vilar de Frades é, afinal, um convite para outras histórias, também algumas lendas, futuros caminhos da história.